Boa noite, equipe. E a equipe está em peso. Então, o que que acontece hoje? Eu vou contar um pouco sobre como é fazer um voluntariado na casa da Madre Teresa de Calcutá, em Calcutá. Mas existem, acredito eu, 163 casas das missionárias de caridade em todo o mundo. E uma das coisas que eu estou vivendo essa semana, eu vivi também em São Paulo, vivi em Santos, vivi em Roma, quando eu trabalhei nas casas da Madre Teresa, é uma experiência de caridade que realmente transforma de verdade o ser. E não é fazer um dia, pelo menos uma semana. Então, existe um projeto espiritual que se faz para poder ter essa transformação. É um tratamento espiritual enquanto você se doa ao próximo. Muita gente aqui faz caridade, física, tudo. Só que uma das coisas que, que eu venho vivendo na pele, né? E eu já fiz caridade em outras frentes, e fazemos caridade energética todos os domingos, que fazer a caridade para os mais pobres dos pobres é realmente transformador. Existem várias frentes. Aqui em Calcutá são 9 casas. Eu vou contar da minha experiência, do que está acontecendo aqui, do apoio espiritual que eu estou tendo incrível de toda a equipe. É algo muito, muito forte da espiritualidade realmente em solo, as entidades em solo, trabalhando com suas falanges dentro da casa, porque é uma egrégora de caridade pura, real e de muita necessidade. Não dizendo a Casa da Madre Teresa de Calcutá, as missionárias de caridade são casas perfeitas. Nenhum centro espírita, nenhuma igreja, nem um grupo espiritual é perfeito. Existem sempre situações que precisam ser aprimoradas, porque lidamos com seres humanos, tá? Mas aqui a gente fala e foca no melhor e na transformação que se dá ao fazer o trabalho. Vocês podem imaginar, mas quem que vai para Calcutá, na Índia, e ainda bem para lá, né? Não é perto não é perto de nada. Em Calcutá, que é uma cidade que foi colonizada pelos ingleses quando teve a colonização aqui, né? A presença inglesa. Então tem muitos fatores ingleses. Fatores ingleses, é uma cidade muito pobre, mas de um outro lado tem arquitetura inglesa, tal. Então é bem particular, bem. Quem que vem para Calcutá fazer um voluntariado? E por incrível que pareça, existem muitos estrangeiros fazendo voluntariado junto comigo e vão embora e chegam outros. Estamos na época do Natal, onde as pessoas, teoricamente, os europeus, os outros dos outros países, começam já a ir para suas casas, porque daqui a pouco é Natal. E não, as pessoas vêm fazer férias, elas tiram férias não para viajar na Índia, mas sim para fazer pelo menos 2 semanas de voluntariado nas casas da Madre Teresa de Calcutá. E isso como experiência de vida. A gente tem pessoas muito jovens, isso é um movimento do catolicismo, que, né, não só Papa Francisco, que fez a Jornada da Juventude, estimulou muito isso, mas dos jovens das paróquias, principalmente na Europa, que são convidados por seus padres, né, dentro dos oratórios, e eles vêm. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de franceses, espanhóis. Hoje chegou a caravana de Portugal. Já tinha uma menina de Vila do Conde, perto do Porto, e hoje chegaram pessoas de Sintra, estão dormindo aqui do meu lado, e a gente tem os asiáticos, que são. Eu encontrei 2 meninas do Japão. A Madre Teresa é muito famosa no Japão. Fora isso, a gente tem profissionais da saúde que tiram férias para vir se dedicar na arte da psicologia, da medicina e da enfermagem nas casas da Madre Teresa de Calcutá. Temos aqui uma enfermeira italiana que mora em Londres, que trabalhou no hospital do Emiro,
O emir ou tipo o sultão do Emirados Árabes, ou seja, ela trabalhou no melhor hospital, desculpa, do Catar, do Emiro, tá? Que é o cara que tem mais dinheiro no Catar. Ela fez o parto junto com a equipe do neto do Emiro, hoje está na Inglaterra, e é uma enfermeira italiana que vai ficar 6 meses em Caligati, em Premdam. São as duas casas de pessoas que estão na curva de subir para o plano espiritual, que são as casas da última hora. Além disso, tem o apoio das freiras e a gente tem umas técnicas espirituais, a gente tem que entender que em cada lugar, e é isso que eu vou em busca no mundo, entender como são as técnicas espirituais para poder realizar os trabalhos de ajuda, de caridade e de progresso para o mundo. A gente já falou do Sai Baba, a gente já falou como é que funciona em Varanasi, a gente foi para Fátima, a gente fez o caminho de Santiago e por aí vai. E tem muitas coisas no Brasil. Aqui funciona assim. O dia começa às 5 horas da manhã, quando você acorda, faz suas orações, se arruma, e às 6 da manhã tem a missa. Tem a missa na casa da Madre Teresa de Calcutá, onde ela morou, onde ela está lá, tem o túmulo dela está lá, de visitação para todos. E aí as pessoas fazem a missa das 6 às 7. Das 7 às 7h30, tem um café entre os voluntários, de todas as idades, com as freiras. Tem uma música, uma oração que se faz antes de sair para pegar os ônibus para ir para as casas, porque a gente tem que pegar um ônibus hindu, um ônibus da população, folclórico, e a gente vai, cada um para sua casa. E aí tem uma oração. Então tem uma oração específica e depois tem uma Ave Maria que se faz. Aí a sister, né, que eles chamam, a freira, chama quem vai estar fazendo o voluntariado pelo último dia, eles cantam uma música que é lindíssima, todo mundo batendo palma para essa pessoa que está fazendo o último dia de voluntariado, e aí é muito engraçado, porque às vezes vão 5 embora, mas é incrível, porque aí no dia seguinte chegam outros 7 voluntários, é um entre e sai de voluntários muito lindo. Eles cantam essa música que emociona, todo mundo batendo palma de agradecimento. Eu não vou cantar música aqui, porque um dia eu vou cantar de outra forma. Em inglês, então, todos batem palma e agradecem e passam a energia para essa pessoa que se doou durante um certo tempo, mesmo que seja um dia que tenha se doado nas casas da Madre Teresa. Aí a gente pega o ônibus, vai todo mundo junto, cada um para suas casas, né? E eu estou alocada, não mais no orfanato, mas tenho notícias do orfanato, porque estamos trabalhando espiritualmente o orfanato da Madre Teresa em Chuchubavan, onde eu fiz o meu primeiro voluntariado. Eu estou numa casa que se chama Shantidan, que fica uns 15 minutos de ônibus daqui. Ela é bem arborizada e tem plantação, fica mais na natureza. A outra fica perto da estação do trem, né, a Caligati, as outras. E o que que acontece? Ali são mulheres. A gente tem 300 mulheres dentro de um complexo que tem prédios e casas. E essas mulheres têm problemas de autismo, tá? E de deficiências físicas e mentais. Elas não são crianças, são jovens, adultas e pessoas mais velhas. Até então, você fala, ok, então eu vou lá, são pessoas autistas, né? A gente fala autística em italiano. Só que elas dormem todos no mesmo quarto. Então, você imagina um quarto com 50 camas, por aí. São 300. A gente está com essas, são cerca de, acho que 7, 8 voluntárias nesse período. E aí tem que chegar lá, a gente bota um avental, tem muita aquela coisa clássica de botar o avental da Madre Teresa de Calcutá e ir. Só que é emocionalmente muito forte. Muito, muito forte. E aí vocês podem se perguntar assim, mas por que fazer um voluntariado tão forte emocionalmente? Porque ali você entende tantas coisas. Esse vídeo vai para o YouTube. Eu não quero de maneira nenhuma ferir
a crença de ninguém. E todo mundo sabe que eu nasci católica, continuo católica, mas não só. Então, eu acredito em muitas filosofias, acredito em tudo que é da luz e que bate no meu coração. E uma das coisas que eu acredito muito é na reencarnação. Segundo o que se estuda no espiritismo, na Umbanda, no hinduísmo, no budismo, quem se suicida, e Chico Xavier disse isso, retorna à veste humana, reencarna com graves problemas físicos e mentais por ter infringido uma lei divina de preservação da vida. Porque também teve a gente fala em italiano, danneggiamento, prejudicou gravemente o perispírito. Isso está descrito brilhantemente no livro de Ivone Pereira do Amaral, sobre os suicidas, que vai estar aqui na descrição o livro, se vocês quiserem comprar. Então, o que acontece? Se você lê o livro, se você acredita em reencarnação, e se você vai num lugar onde você entra num quarto e tem pessoas não só autistas, tem pessoas que são autistas, cegos, com atrofias de diversos níveis. Você entra e com demências e problemas psíquicos e psiquiátricos gravíssimos, você entra e tem um choque. Então é uma coisa muito forte, porque algumas vezes ali no primeiro dia, eu que estou acostumada a ver coisas fortes, porque venho fazendo esse trabalho há muitos anos e mesmo o meu dia a dia é quero me matar, me ajude, tenho câncer terminal, tenho úlcera, não sei aonde. Então, assim, eu estou acostumada a receber esse tipo de notícia, a ver e a lidar. Mesmo assim, emocionalmente é muito forte. Tem momentos ali que te vem uma coisa de por quê? E às vezes eu me pergunto, por quê? E só no meu entendimento, isso eu não venho aqui convencer ninguém, que se Deus é justo, eu entendo as deficiências físicas e mentais e psiquiátricas através da reencarnação e da lei divina de Deus, de que existe uma ação e uma reação, e se sim, você realmente não valorizou a sua vida e se suicidou, você vai voltar com graves deficiências. Mas existem ali mulheres, meninas, que a gente cuida, que elas são autistas, o olho são cegas, e aí o olho é para dentro, lábio leporino e atrofia. Tudo junto numa pessoa. Tudo junto. E essa pessoa tem que ter apoio total de trocar de roupa, comida, não regula as funções, tipo xixi, não regula nada. Mas é um ser humano. E eu agradeço todos os dias quando eu entro para fazer o voluntariado, a Maria Teresa de Calcutá ter feito a sua missão, porque essas pessoas, que são pessoas, hoje têm maior dignidade, estão sobre um teto, com roupa, comida, cuidadoras, banho, médicos, enfermeiros e voluntários que ajudam elas a fazerem essa encarnação de forma mais digna. Então, isso é uma das coisas mais incríveis que me dá força para eu fazer a minha missão. Porque a minha missão é algo que bate aqui. Só que não é fácil fazer missão na Terra. Você tem a tua. Qual que é a tua missão? Nesse mundo de desterro, é muito difícil. E aí você vê uma senhora da Albânia que tem hoje uma obra desse nível, que ajuda mulheres. Hoje, conversando com uma das sisters, com uma das irmãs, elas falaram que a Madre Teresa foi uma das últimas obras dela de abrir essa casa onde eu estou, porque na Índia, antigamente, as mulheres com deficiência mental, elas eram presas, elas eram colocadas em prisões. Elas iam para a prisão.
para o cárcere, porque elas perturbavam a sociedade. Então, a Madre Teresa, vendo que essas pessoas não eram criminosas, e sim eram doentes mentais, ela abriu uma casa para mulheres das prisões de Calcutá, para poder dar uma dignidade maior para essas pessoas. E é por isso que abriu. Hoje não são mais retiradas dos cárceres, né? E aí existe a segunda coisa que mais se aprende no mundo, e vocês vão falar para pensar assim: ah, mas isso é uma realidade da Índia. E não é. É isso que eu quero falar agora. Eu entendo a reencarnação através do suicídio, é isso que eu estou vendo pessoas ali reencarnadas com diversos tipos de patologias devido ao suicídio. Só que na Índia, vou dizer alguns anos atrás, mas continua até hoje em muitos lugares, tá? Porque ainda tem 1 bilhão de pessoas. Quando se engravidam, quando o casal engravida, né? Vamos dizer assim, quando a mulher engravida, não é ideal que a mulher tenha uma filha, uma menina, porque existe a coisa dela vai ter que depois casar essa menina. Tinha antigamente o dote, então você tinha que juntar dinheiro a vida inteira para pagar o dote, para arrumar um marido, que os casamentos ainda são todos arranjados na Índia. Então, ter uma menina era prejuízo para a família, vergonha, né? Então, a mulher tinha que ter um menino. E o que acontece? Não existem as clínicas de aborto. Muitas mulheres tomam remédios para abortar de diversos tipos e até produtos químicos durante a gestação para abortar essas meninas e não fazerem elas nascer na Índia. Não vou falar que na China é diferente, não vou falar que nas favelas do Brasil, e não só, até na classe média alta, tem gente que toma remédio para abortar. Só que, clinicamente falando, e temos enfermeiras aqui de plantão nesse Evangelho Essencial, se você toma determinados remédios para abortar e não consegue abortar, o feto nasce sem mão, nasce com lábio leporino, nasce com demência. E aí o que acontece? Além elas não terem conseguido fazer com que abortar, essas crianças nasceram e elas deram para as casas da Madre Teresa de Calcutá, das missionárias, ou jogaram na rua. E aí recolheram e hoje estão nessa casa onde eu trabalho. Além disso, isso é o que eu vivi no primeiro voluntariado e vejo aqui, e isso através da minha mediunidade. É isso eu posso atestar da minha experiência, da minha mediunidade, da minha clareaudiência. Quando você fere uma lei divina, você responde por isso. E os casos mais atrozes de pessoas que cometeram diversos assassinatos, pessoas que estimularam muito a violência, entre outras coisas bem graves na Terra, reencarnam em prisões corpóreas para não poderem realizar mais esse ato por 1 ou 2 encarnações. E eu, ao lidar com esses seres encarnados, às vezes eu consigo ouvir o espírito me explicando a história do ser. Então, ali, a gente tem 3 tipos de casos espirituais para serem estudados. O suicídio, que pode ser evitado. O aborto, que a Madre Teresa, no Prêmio Nobel, quando ela recebeu, ela fez um discurso sobre o aborto, dessas mulheres que tomam remédios, não conseguem abortar e dão à luz a crianças com graves defeitos físicos, mentais. E ao crime, né? Então, a gente tem esses atentados terroristas, a gente tem essas pessoas que fazem sequestros, que matam. Todo mundo responde por isso. Mas, nesse caso aqui, como estamos no Evangelho de cura, eu venho falar sobre uma coisa que eu falei já na psicografia essencial, que eu até falei com a Joana, eu falei assim, às vezes eu sou muito radical, e eu quero que vocês me instruam, falei para ela. Porque eu recebo pessoas
telefonemas, mensagens de pessoas querendo se suicidar. A minha técnica seria: você vai ler agora o livro da Ivone Pereira do Amaral, Diário de um Suicida, e você vai vir comigo uma semana em Chandigarh, em Calcutá, na Índia, para ver o que é se suicidar. Não precisa vir para Calcutá. Existem casas em vários lugares do mundo. Se a pessoa lê o livro, e a gente tem Camilo Castelo Branco, se suicidou, o português, e depois voltou com deficiências físicas, está no livro, e você vai numa casa dessa, eu quero ver se se suicida. Eu quero ver. Você tem coragem de se suicidar. Fora que quando você entra numa casa dessa, você realmente para de reclamar de qualquer tipo de coisa da tua vida. Você percebe que tudo aquilo que você reclama é algo surreal perante uma situação do mundo que existe e faz parte da tua realidade, sim, porque você está humano e vivendo nessa terra onde todos nós somos irmãos. Somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. A questão do aborto é gravíssima. Quem consegue abortar não tem consciência do que acontece com o espírito que foi abortado. Isso vai ser dito muitas vezes. Mas quem realiza atos e aborta e tem crianças com problemas também é corresponsável e gera um karma muito grande. Então, assim, é necessário consciência. Se você vai fazer ou não, mas é muito, muito forte. E essa é uma tarefa dentro da missão que eu vejo muitos de vocês, eu lembro, enquanto eu estou lá com as entidades, eu vejo muitos de vocês lá. É preciso médicos nos lugares da Madre Teresa de Calcutá. É preciso fisioterapeuta. Hoje foi lindíssimo, no terceiro dia. Grupo de amigos de chineses invadiram a casa de Madre Teresa de Calcutá. Eram em 30, porque quando o chinês chega, chinês não chega, chinês invade, né? Eles chegaram, as mulheres se colocaram numa parte da cozinha, cortando tudo que é legumes, e os homens na cozinha da Madre Teresa fazendo aquele macarrão que chama chow mein, que é um noodles, e os homens cozinhando tudo, e eles fazendo o almoço para 300 pessoas, um grupo de amigos. Pessoas mais velhas, todos casados. Aí depois 3 chinesas vieram com as tesouras e começaram a cortar o cabelo de todas as assistidas ali, todas as pessoas doentes. E aí eu perguntei para elas, falei, que elas pareciam que tinham um salão de beleza. Eu falei assim, mas vocês têm um salão aqui, lá na China, em Calcutá, né? Porque parece que elas moram em Calcutá. Não, não, a gente já aprendeu a cortar o cabelo, então a gente corta. E aí elas cortando e fazendo essas mulheres terem maior autoestima, né? E hoje foi o dia de pintar a unha, delas cortarem o cabelo, por quê? Porque elas são deficientes, mas elas são gente. Elas se olham no espelho, né? Elas veem, e eu uso técnicas, né? Eu vou toda colorida de bandana, de tudo, de brinco. E aí elas me olham, né? E elas falam comigo. Por quê? Porque tem que levar a cor, o novo, porque a vida delas é aquilo ali. Só que existem, e aí entra as entidades num trabalho que é um dos mais impactantes da minha vida, e eu tenho certeza que muitos e muitos de vocês aqui têm total consciência de fazer exatamente de ser instrumento das entidades lá. Primeiro dia, entre o pelotão, entre a Joana d'Arc, e aí, mesmo na hora da emoção, né, eu tenho que segurar, e vocês sabem como que é a Joana, né? Vamos. E aí as pessoas são deficientes, elas não falam, elas falam pouquíssimo, elas falam... E aí a Joana gritando na sala lá, né? Tipo, gritando no sentido bom, né? Falando alto e falando, alele, concentração! E não, 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 alele! E porque tinha que pegar e chamar, né?
as pessoas, porque estava a sala, eu conseguia ficar sozinha. Tem as que trabalham, mas às vezes eu ficava. E aí ela falou assim, ale, ale, concentração. E aí as menininhas começavam a repetir o ale, ale, depois disso. Ale, ale, que é vamos, né, em francês. E aí chega, e ela fala, e aí eu ouço, chega perto daquela. E aí vai, e é muito interessante o quanto elas são receptivas à energia. Todo o trabalho que nós fazemos, estamos sendo treinados pelas essas entidades. Então, assim, são pessoas que não falam às vezes, a maioria. Então, assim, bota a mão no coração. Ou então, só apoia a mão aqui, perto do ouvido, né? Porque aí eles vão fazer todo um trabalho nessa parte do cérebro aqui, ó. Os médicos espirituais. E eu coloco a mão aqui, ó. Às vezes a pessoa é tão... tá com tanta desabilidade psíquica e mental que ela tá assim, olhando para um lado, né? Porque eles olham tudo assim, de boca aberta, né? E aí eu, com a mão aqui, assim, ó, ela vira, sente. E aí tem uma característica dos autistas, eu fui estudar sobre isso, e eu vou estudar muito mais com o Dr. Juan, que trabalha com o Divaldo Franco, que cuida de autistas em níveis espirituais. Esse é meu próximo estudo. Porque os autistas, eles fazem isso, né? Eles ficam assim, no mundo deles e muito para frente. E tem uma que fica muito forte. E ela grita. E fica assim, muito, muito forte. Joana chegou na frente dela. Começou a rezar Salve Rainha, sem levantar a mão. Parou na hora. Parou na hora, mulher. Então, assim, é emocionante. Emocionante. E eu para lá, para cá, né? O que eu tenho que fazer? Eu assim, né? Aí chega assim, filha, vou operar aquela. Então tá. Que era uma das que estava bem comprometida, deitada, com atrofias gravíssimas. Não vou falar o nome. Problemas de autismo, de cognição, de tudo. Ficou quietinha. Ele pôs a minha mão, em pontos específicos do corpo. E aí eu tô aprendendo, porque várias coisas eles repetem em outras. E aí ele fez outras coisas lá, operou espiritualmente. E aí lembra-se que quando existe uma cirurgia espiritual, se opera até 9 coisas ao mesmo tempo. Ou quando se opera tem que ficar 24 horas, né? Não pode, tem que ficar em repouso, qualquer pessoa. Ele falou assim, ela vai ficar de repouso, amanhã ela já vai estar boa. Mas dito e feito. Eu cheguei, tava todas as meninas já na cadeira de rodas, que elas já tinham feito o trabalho lá de limpar, de pentear, de tudo. Eu cheguei, que eu tive que fazer uma parte dentro da capela da madre. Ela estava deitada, repousando numa serenidade incrível. Aí só depois ela veio para o almoço. Como se as enfermeiras tivessem falado: "Ai, hoje ela não está bem, né? Deixa ela aqui mais um pouquinho, depois leva." E hoje, segundo dia depois da cirurgia, já estava sentada, sorrindo. Tinha uma outra muito agressiva. Uma das características do autismo, e eu vou aprendendo, né, gente? Porque você acha que eu sei, que eu estudei antes de nada, né? É na raça. E confiando em espírito e ouvindo, e faz, eu vou lá e sou aquela que obedeço. E aí, primeira cena que eu vejo, estavam todas numa sala e elas pegam, tem umas crises muito fortes de agressividade, né? Algumas tomam remédio, mas elas pegam e se batem, né? Então, tinha uma que estava batendo na outra, mas batendo muito forte, porque eles têm muita força, e batendo assim, dando uma porrada muito forte. Eu fiquei nervosa com aquilo, peguei a cadeira da outra coitadinha, que era uma que só sorria, e joguei para o lado, né, para ela não alcançar. E aí eu vi a agressividade. Aí a hora que ela me viu, ela fez isso, ela acho que se culpa, e ela começou a se morder. E se mordia, se mordia, se mordia. Ai, meu Deus. Aí a Joana, segura. Aí foi e começou um trabalho com as mãos, enquanto a Joana rezava e as mãos iam, e eles fizeram um trabalho de obsessão, porque estava ali com muitas energias. Culpa do passado, obsessor. E aí foi, rezou, tirou tudo, beleza. Dia seguinte,
essa mesma menina. Eu passava, ela batia a mão assim. E aí ela me dava a mão. Calma. 2 dias calma. Não tem mais nada espiritualmente. Agora você imagina se você for comigo. Mas não precisa vir para Calcutá. Você pode fazer aí na sua cidade. Não precisa ser na Madre Teresa. Imagina o seu poder de mão que você está sendo treinado há quantos anos para fazer um trabalho desse. E isso é muito, muito gratificante de ver a melhora gradual e tudo isso que não é para elas, é para mim. Para eu me melhorar como pessoa e eu servir o Cristo, como a Madre Teresa fala, que por mais difícil que seja, você tem que pensar que a pessoa é Jesus. Que aí você não vai sentir o cheiro de xixi, você não vai ficar impressionado, você não vai falar, não consigo. Você vai fazer. E olha que eu não sou uma pessoa da área de saúde. Imagina se eu fosse. Então, você que é da área da saúde, atenda pelo menos um paciente por mês, gratuitamente. Vá uma vez por mês numa casa de caridade atender quem não pode sair de lá porque tem atrofia, demência, autismo. Faça um trabalho com aquilo que você sabe. O que eu sei é disponibilizar as minhas mãos para as entidades. Tem comportamentos que eu percebi, né? Que quando eles têm as crises de raiva, né? E também de se bater e de bater no outro. E aí, como que você acalma, né? Então, tem ou espera, não pode tocar, ou então tem uma coisa de... no meu caso, quando eu rezo, elas param de ser agressivas. Quando eu imponho a mão, para. É muito interessante o que os espíritos vêm fazendo. Mas alguns, como é um autismo muito severo, eles ficam diversas posições, assim, e aí muitos em posição fetal. Então, eles dormem na cama em posição fetal, assim. E aí tem uma francesa que é psicóloga, menina, que está entendendo tudo isso de como o comportamento humano... Por quê? Porque essas pessoas, desde a gestação, as mulheres tentaram abortar. Então, ela já não tem o amor desde a fase do embrião. Aí vem a nossa parte espiritual, que a gente entende, né? Que aí o espírito, a parte quando conectou fluidificamente com o corpo, já não é amado, não tem amor. E aí depois toma o remédio para abortar, e depois nasce com esse tipo de monte de coisa. E aí elas se fecham, né? Ou então se fecham assim. Tem uma que fica o dia inteiro de costas assim. E há outros casos que elas são muito amorosas e as irmãs pedem para... Então elas grudam em você, né? Então, ou não quer o contato ou gruda, fica caminhando com você, puxando. Por quê? Porque quer muito amor e não consegue, porque não teve. Então é um exagero no amor. E tem umas coisas que eu aprendi estudando, que eles fazem assim, porque eles precisam se sentir numa zona de conforto. Nós mesmos, quando a gente cruza a perna, a gente balança a perna, ou rezar, a gente dá uma balançadinha assim, eles fazem muito forte. Isso é para se sentir confortáveis com eles mesmos. Mas são pessoas que não tiveram, psiquiatricamente, psicologicamente, amor e não se sentem confortáveis no corpo que estão, na mente que tem, no ambiente que estão. Então, assim, é muito interessante de entender comportamento do ser humano ali. E aí, depois tem técnica, né? Tem técnica desde do remédio que é aplicado em casos severos, né? De agressividade, como tem outras técnicas de fisioterapia, de música. Eu canto muito lá. Os espíritos estão fazendo eu cantar muito. Aí quando bota todas para dormir, que nem bebês, né? Eles são tipo 15 anos, 20 anos, tem de 30 anos, tem de 12 anos, bota todas para dormir a 50, com todas as atrofias, tudo. Aí os espíritos fizeram eu cantar Noite Feliz em português, porque eu não sei cantar em outra língua, né? E eu fiquei passando nos corredores assim, aí acho que nem era eu. Aí, noite feliz, noite. E elas foram acalmando e tava a luz apagada. Eu fui indo, os espíritos foram energizando para dormir, para tirar do corpo, para trabalhar. E aí a gente une, né? Mas quem é psiquiatra, psicólogo, aí, nada de braçada, porque é muito interessante. Mas muitas precisam de determinadas curas específicas. Esses são graus severos, mas a gente tem uma psicóloga no YouTube que trata muitos autistas leve.
E aí depois tem os autistas leve e tem os Aspergers. E a gente tem 40 milhões de pessoas no mundo que são autistas. E estão nascendo muitos autistas, porque não é somente uma deficiência, é algo também de seres intergalácticos, de outras frentes, não só. E aí, como entender esses tipos de comportamento? É muito interessante. Repito. Mas uma das coisas que temos que gerenciar são as frustrações das pessoas nessa condição que ainda assim não aceitam Jesus. Não aceitam Jesus. E teve 2 ou 3 casos que se chega, se começa a rezar, se impõe a mão e a pessoa, na sua deficiência de fala, ainda falou assim: go away, vai embora. Eu já conheço esse Jesus, eu não quero. De tanta revolta, de tanta não aceitação do Cristo. E nós, da equipe, abençoamos e saímos e respeitamos a pessoa. Existem muitos ali que choram desesperadamente porque a culpa corrói. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas são deficientes enquanto estão 12 a 14 horas acordados na Terra, e quando dormem, não são pessoas com deficiência. E são espíritos que, em desdobramento do sono, também têm apoio, ajuda. E ali a gente tem as irmãs que fazem a adoração, que fazem a missa. Então, por isso acordar às 6 da manhã, 6 da manhã para ir na missa. Porque você tem que ter força para ir. Senão você não consegue. É como se jogasse uma energia assim, você, ó, enche o seu tanque de gasolina, né? E vai. E isso é uma das coisas muito, muito transformadoras que eu aprendo diariamente. Então, aqui eu estou passando para vocês porque eu quero que vocês entrem em contato com isso. Às vezes, o umbral não é depois de morrer, é aqui na Terra. E não é só na casa da Madre Teresa de Calcutá. Às vezes é na casa de uma pessoa que tem um mau relacionamento com o marido e a vida é um próprio inferno. Às vezes, o umbral estava lá, eu estudo no espiritismo, eu estudo no catolicismo do inferno. Às vezes o inferno é aqui. E às vezes a cura é a morte. Mas antes de você desencarnar, você resolva essas coisas com dignidade, com a oração e com os exemplos maravilhosos que a gente tem, como a Madre Teresa de Calcutá, que só me ensina. Pausa final antes de começar o evangelho, que eu comecei uma história lindíssima para mim semana passada. Hoje tinha à tarde, eu cansada, muito cansada, faz 3 dias que eu não durmo. Eu trabalho depois, né? Profissionalmente depois. Não tinha dormido nada. E aí os espíritos falaram assim: durma 1h30 e às 4 esteja na Madre. Porque tem um negócio que é o sharing, que você vai conversar para você dividir aquilo que você está passando, né? E que você precisa de alguma coisa. E aí eu calhei, né? No primeiro dia eu tinha ido para casa que era a adoção das crianças, lembra? E aí não tem mais, que é aquela que ocorreu a minha transformação e a minha cura. Hoje eu sentei para conversar com a freira lá, era uma freira italiana. Essa freira soube das minhas histórias, né? E depois ela foi contar que ela era do departamento de adoção. Então ela fazia toda a parte dos trâmites de adoção da Madre Teresa de Calcutá, que acabou, né? Que não está fazendo mais. Me explicou por quê. E eu, no primeiro dia, tinha ido lá, falei assim para os espíritos: nós vamos fazer o trabalho dessa causa para abrir o orfanato de novo. Tem muita necessidade do orfanato. E ela falou assim: teve um caso muito bonito, porque teve um menino que demorou muito. A gente também fechou o orfanato porque o governo indiano dificulta muito. Estava sendo mais de 2 anos de espera, entre muitos outros problemas burocráticos. Mas teve um menino que foi um dos últimos a ser adotado, mas foi adotado, e muitos das pessoas adotadas estão né, na Europa, e ele era um menino de síndrome de Down, o Dilip, que era o menininho que me curou.
junto com a madre, que é o síndrome de Down, que transformou todos os meus traumas e todas as coisas que me fez, junto com todos os outros, passar de odiar criança a amar crianças, depois da minha primeira experiência. E ela falou assim, é esse mesmo. Eu falei, não tô acreditando, irmão. Ela falou assim, sabe onde ele mora? E aí, Daniela Testaro, de Lippe mora em Chioggia, no Vêneto. Então, o menino que teve a transformação, que eu não tenho uma foto com ele, porque não permitiram naquela época, foi adotado por uma família italiana. Está na Itália, em Chioggia, que é uma cidade pequenininha no Vêneto. E eu vou conseguir encontrar o de Lippe de novo. E aí, a irmã ainda finaliza hoje à tarde. Falou assim, ai, você trabalhou lá, né, 10 anos atrás, e quem coordenava todo o orfanato, você lembra, né, Carol, quem era? Eu falei assim, eu não lembrava. Eu falei assim, ela falou assim, então, era a irmã Joana d'Arc, você lembra dela? Eu, não. Eu quase tive um ataque. Eu falei para os espíritos, um dia eu ainda morro do coração. E, na verdade, olha como tudo converge. A madre, peraí, a madre, me colocou em Calcutá, para fazer o tratamento das crianças dos meus traumas. Com 30 crianças do orfanato. O menino foi adotado na Itália. E quem coordenava todo o orfanato naquela época era uma irmã, que chamava Joana d'Arc. Joana está hiper feliz na Madre Teresa. E eu até perdi a foto. Depois eu vou pegar e mandar por WhatsApp. Tem um museu da Madre Teresa aqui. Aí, no museu tem quadro que as pessoas fazem e dão para a Madre Teresa, né, na casa. Do lado da tumba tem um museu. Fui lá, né? De repente tem um quadro desse tamanho. A Santa Ceia. Jesus no meio, pintado. Um artista pintou. Só que, em vez de ser os apóstolos, não são os apóstolos, são personagens. Então, na mesa tá o Gandhi, Martin Luther King, a Madre Teresa. E aí, quando eu olho assim, cara, tinha uma pessoa de armadura, falei, não tô acreditando. E aí, na Santa Ceia, da Madre Teresa de Calcutá, tem a foto. Tá lá a Joana d'Arc, sentada na mesa, do lado direito de Jesus. Tá Jesus e a Joana. Aí, de repente, lá na descrição, tava São Francisco. Eu falei, mas cadê Francisco que não tá na mesa? Aí, Francisco é aquelas crianças que nunca fica quieta, né? Francisco tá na árvore, tá rolando assim o almoço na Santa Ceia, com a Joana d'Arc na mesa, o Gandhi, o Martin Luther King na ponta, e Francisco na árvore brincando com o passarinho. Gente, tem as fotos. Eu olhava assim, eu ria sozinha. Só que isso atesta, porque nada que a arte é por acaso, a amizade que esses espíritos têm lá em cima, né? Então, assim, é muito interessante, muito linda. E aí, hoje eu tive mais uma prova da conexão entre Joana d'Arc e a Madre Teresa. E eu acho que eu sou guiada por isso, assim, por eles, assim. É muito, né? Tudo, eu acho que é a mesma família. Hoje de manhã hoje teve Santo Inácio. Então, teve um esquema aí que veio hoje Santo Inácio, e aí ele falou, estamos em família. E tava. Depois eu conto. Ai, eu quero contar tudo, mas não quero rezar. Vamos rezar, que senão a madre já me pega. Que ela é muito engraçada. Ela aparece às vezes, né? Pra mim, às vezes. E bem rápido, assim. Tipo, filha, é isso. Tchau. Filha, é isso. Tchau. E hoje foi à tarde e apareceu. Então vamos, as falangeiras estão tudo aqui.